Ai, ai. Então, deixa eu me situar aqui, dar uma olhada panorâmica, já estou me localizando. Hoje tem slide porque quem está acompanhando nos jovens ultimamente e quem escutou a última vez que eu preguei aqui, eu estou me aventurando um pouco no grego, nas línguas originais, e eu estou achando uma coisa maravilhosa ler a Bíblia recorrendo aos termos escolhidos diretamente pelos autores dos evangelhos. Na outra vez eu falei do filéu, do ágape, né, como termos escolhidos, inspirados pelo Espírito Santo, pelo evangelista, para traduzir, para descrever um fato, um acontecimento, e a palavra do grego ela vem às vezes demonstrar a intensidade, nos facilitar a imaginação no que diz respeito ao texto escrito. Naquele contexto, por exemplo, no diálogo entre Pedro e Jesus, Jesus questiona Pedro se ele o ágape, né, se ele o ama até a morte, e Pedro só responde que ele o ama como amigo, né? Isso, vendo no grego, facilita o entendimento e a visualização do fato. E hoje, para examinar Marcos 7, 31 a 37, eu vou fazer uma busca nas palavras do grego, alguns termos, para que vocês consigam visualizar legal o que aquele texto transmite nas línguas originais e levar para a vida um pouco mais da sabedoria de Deus através de Cristo no Novo Testamento. Pode seguir, depois eu volto para a palavra. Eu tenho aqui o texto na tradução Almeida e eu tenho uma outra tradução que eu tenho utilizado, que ela traz algumas diferenças aí que eu quero ressaltar e que nos ajudam a compreender as palavras escolhidas pelo autor. Eu vou ler primeiro aqui. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da sua língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Agora eu vou ler aqui, preste atenção. E saindo de novo da região de Tiro, veio pela Sidônia para o mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. E trazem-lhe um surdo mudo e pedem-lhe que imponha a mão sobre ele. E levando-o em privado para longe da multidão, Jesus meteu os dedos dele nos ouvidos dele e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E olhando para o céu, suspirou e diz-lhe, Efatá, que quer dizer, abre-te. E logo se abriram os ouvidos dele e soltou-se a prisão de sua língua e falava corretamente. E Jesus mandou-lhes que não dissessem nada a ninguém, mas quanto mais lhes recomendava, mais eles o apregoavam. E ficaram espantados em último grau, dizendo, ele faz tudo de maneira tão bonita, põe os surdos a ouvir e os mudos a falar. Quando eu li esse texto nessa versão, eu tomei um susto, porque tem uma palavra aqui que eu nunca tinha lido no Novo Testamento, chamada bonita. O que isso tem a ver com bem? Eu pensei, vou procurar no grego. Por quê? Um tradutor escolheu bonita e outro escolheu bem. No português, quando tu fala bem, não necessariamente tu está falando de bonito, mas no grego pode ser que sim. Antes de eu mostrar no grego como é, vamos dar uma resumida aqui nos fatos. Decápolis é uma região que fica a nordeste aí de Israel, né? São 10 cidades gregas, e dentro dessas cidades, nessa região, viviam também judeus. Jesus estava circulando por aí, e algumas pessoas trouxeram, no meio da multidão, um surdo mudo. Jesus percebeu, então, que a multidão estava muito ouriçada, aí, sabe como os evangelhos relatam, e preferiu realizar esse milagre em privado. Quer dizer, retirou o rapaz, ou o homem, não se sabe a idade, para um lugar mais discreto, e ali só ele e o sujeito entraram numa sintonia, aí, numa comunicação visual,
e Jesus pôde trabalhar na vida dele. Esse é o milagre, na minha perspectiva, mais lúdico de Jesus nas Escrituras. Porque é um milagre que ele realiza mais gestos. E isso tem tudo a ver com o termo que vem depois, bonito. É aquela coisa que Jesus visualmente fez algo muito interessante para quem testemunhou. E quem testemunhou, no caso, com certeza, foi aquele que foi curado. Outro detalhe, Jesus, considerando que o sujeito era surdo, ele realizou uma cura um pouco diferente do seu habitual, porque ele não usou quase palavra alguma. Para ele envolver aquele sujeito que era surdo e mudo na cura, ele precisou gesticular. Ele precisou tocar, levando as mãos do próprio indivíduo nos seus ouvidos, cuspindo e tocando na sua língua. Ele precisou ir até os pontos que ele queria curar. Ele colocou o sujeito a se envolver diretamente, concretamente na cura. Ele olhou para o céu para indicar para aquele que o observava que ele estava em oração. E se houvesse alguém ao redor, teria ouvido ele falando uma palavra em aramaico, a língua mais comum naquela região, ou dentre os judeus daquele período, Efatá. Dizem os documentos que os mágicos, os curandeiros antigos, eles não costumavam usar palavras comuns. Eles tinham que falar coisas ininteligíveis, palavras mirabolantes, para sugerir aos seus ouvintes que eles estavam tendo um conhecimento secreto de alguma coisa e causar um espanto. Jesus não precisou, ele falou uma palavra muito simples que todo mundo conhecia e entenderia, só o sujeito que foi curado naquela circunstância não pôde ouvi-la, porque ele era surdo. Mas o que acontece? Jesus se adaptou naquele contexto às deficiências e debilidades daquele indivíduo, articulando-se com ele, fisicamente, tocando nas suas partes debilitadas para que ele entendesse o que estava acontecendo. E para que ele, em fé, pudesse se envolver na cura. Então ele foi curado, passou a ouvir e a falar perfeitamente. Para quem não sabia falar, ou quem não conseguia falar quase nada porque era surdo, sair de uma hora para outra conseguindo adestrar a língua para falar perfeitamente, de modo que as pessoas nem poderiam imaginar que ele foi curado de uma mudez, é algo surpreendente. E daí tem uma vírgula, né? Jesus mandou-lhes, então, o que acontece? Jesus curou várias pessoas, e aqui o evangelista ele coloca uma observação. Jesus costumava mandar aqueles que ele curava nesse momento do seu ministério a não falar para ninguém. Porque Jesus tinha um timing perfeito. Ele tinha que chegar a Jerusalém em determinado momento e só então ser preso para ser crucificado. Se a coisa se espalhasse muito e exageradamente antes do tempo, alguma coisa poderia sair fora do previsto. E ele, como Deus, já prevendo todas as coisas, agia dessa maneira. Então ele, em geral, pedia para as pessoas o seguinte: eu te curei, tu gostou pra caramba, mas assim, se aguenta um pouco, guarda no teu coração. Mas, geralmente, as pessoas não guardavam. Elas ficavam tão tocadas, tão impactadas, e aqui diz, ficavam espantadas em último grau, que saíam por aí dizendo: ele faz tudo de maneira tão bonita, põe os surdos a ouvir e os mudos a falar. Um belo resumo. Quando essas pessoas eram curadas e desobedeciam Jesus, né, dizendo o que ele dizia para não dizer, né, não diga que eu fiz isso contigo, e elas saíam por aí dizendo igual, sobre o que elas falavam, portanto? Falavam daquilo que Jesus fez e da maneira que ele trabalhou. Ele faz tudo de maneira tão bonita. Pode seguir. Kalos, ele faz tudo de maneira tão bonita. Kalos é a palavra do grego para bonito, bom, bem, usado nesse evangelho. O que significa em grego? Pois bem, eu procurei em 2 dicionários. O dicionário Vine diz: kalos pode ser bem, finamente, corretamente, uma exclamação de aprovação, bonito, aquilo que é ajustado aos seus fins. Em outro dicionário, bom, virtuoso em aparência e uso, atraente, de boa aparência, agradável, belo, em bom lugar, a ação de devolver harmonia e função a alguma coisa. Ali eu coloquei um print de uma Bíblia grego paralelo que eu tenho, para mostrar mais ou menos como fica no grego essa passagem que eu li, especialmente o versículo 37. Para ilustrar melhor, a gente pode abrir ali em Mateus 12.
Se eu estiver falando com muita pressa, por favor, me façam um sinal. Porque faz pouco tempo que eu apresentei meu TCC de 73 páginas e eu tinha que falar em 10 minutos. Então eu corri e consegui falar... Não, eu tinha que falar em 15 minutos, falei em 14h40. Mateus 12, versículo 33. Ou fazei, olha só nessa tradução, ou fazei a árvore bela e o fruto dela será belo, ou fazei a árvore podre e o fruto dela será podre. O bom e o belo. Para o pensador judaico desse período, e considerando que o evangelista era um judeu que escrevia em grego, ele selecionou as palavras conforme o imaginário judaico da época. Um fruto bom era aquele que também era bonito, ou era um fruto ajustado aos seus fins. Era um fruto comestível, portador da semente e útil para a disseminação da espécie. Isso era um fruto bom. Uma árvore boa é uma árvore bela. É aquela árvore que tem uma forma de árvore, que ela é saudável e ela produz fruto, segundo a sua finalidade, aquilo que Deus pretendeu que essa árvore, enquanto árvore, fizesse. A gente pode seguir agora, só mais alguns exemplos, ali em Mateus 13, versículo 8. Olha só, aqui é a parábola então do semeador. Outras sementes caíram na terra boa e deram fruto. Terra boa também é terra bonita. Ou seja, é uma terra fértil, é uma terra que corresponde à sua finalidade, segundo o propósito de Deus, quando a criou. Mais um exemplo, ali no versículo 48 do mesmo capítulo. Logo que a rede se enche, os pescadores puxam-no para a praia e sentam-se a escolher os bons peixes para as canastras, quanto aos podres, jogam-nos fora. Um peixe bom é um peixe bonito, é um peixe saudável, é um peixe que cumpre com a sua finalidade enquanto criatura de Deus. Um peixe que não é bom, um peixe feio, é um peixe podre. Não pode ser comido pelo ser humano. Então o bonito ele é relacionado à árvore, a fruto, a peixe, à própria terra, e também a própria lei. Em Romanos, não precisam abrir, capítulo 7, versículo 16, Paulo fala que a lei é boa, Paulo fala que a lei é kalos, porque ela cumpre a sua finalidade, na medida em que ela faz o ser humano reconhecer que ele é incapaz de obedecer à própria lei, e passa a depender, então, de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Em resumo, bom para o hebreu é também aquilo que funciona, é aquilo que é ajustado à sua finalidade, que está indo em direção àquilo que Deus planejou quando o criou. É aquilo que está em harmonia no seu contexto, que faz bem, que colabora com o seu ambiente, que se encaixa no lugar onde está. E fazer algo bom, fazer algo bonito, é transferir para as coisas criadas, eu enquanto ser humano, em obediência a Deus, a vontade de Deus para aquilo que Ele criou. Então, se eu estou caminhando num parque e eu vejo o lixo no meio da grama, eu posso ajuntar. Eu estou fazendo algo bonito porque eu estou limpando aquela grama de uma sujeira que é antinatural para ela e tornando aquele lugar mais bonito. Porque a função daquele parque é que ele seja bonito e agradável para as pessoas que vão lá. Ele passa a ser feio na medida em que ele se torna diferente daquilo para o qual ele foi feito. De mesma maneira, num rosto sofrido, que não é mais capaz de sorrir, se eu conseguir chegar e transmitir um amor e carinho e fazer desabrochar naquele rosto um sorriso, eu estou fazendo algo bonito, porque eu estou transmitindo para aquela pessoa algo que nela suscita algo bom e torna o seu rosto mais bonito e mais apropriado para aquilo que Deus pensou quando a planejou enquanto sujeito. Então, transmitir amor, transmitir esse carinho para as pessoas, de certa forma, é fazer algo bonito, algo belo, porque eu transmito beleza e suscito beleza naquele que a recebe. O rosto humano foi feito para ser feliz. É o pecado que nos destrói
e nos leva à tristeza. Se eu conseguir fazer alguém sorrir, eu estou fazendo algo bonito. Muito mais do que isso, fazer algo bonito é transmitir Jesus Cristo para as pessoas, porque uma pessoa que se entrega a Cristo, ela está se ajustando, ela está indo em direção ao seu próprio Criador, e a função última da existência humana é glorificar a Deus Pai por meio de Cristo Jesus. Então, para o grego, algo kalos é algo bom e bonito, e não há diferença entre bom e bonito. O que é bom é bonito, o que é bonito é bom, estética e substancialmente. É bom em aparência e bom em conteúdo. Por exemplo, o homem da mão ressequida, nós podemos seguir. Só vai mais um, depois eu retorno. O homem da mão ressequida, de Marcos 3, 1 a 5, quando ele é curado, ele tem a sua mão ressequida restituída de tal forma que ela fica igual à outra. Quando Deus trabalha, Ele se preocupa em transformar as coisas de maneira que elas fiquem perfeitas e adequadas ao seu funcionamento, ao funcionamento por Ele planejado quando criou o mundo. O homem com a mão ressequida, ele tinha uma mão mirrada, ele tinha uma mão retorcida, uma mão pequena. Por quê? Porque a musculatura daquela mão estava paralisada, não funcionava. Então os músculos definharam. O fato dele ser curado e ainda ter uma mão esteticamente perfeita em comparação com a outra, é algo surpreendente. Deus poderia ter feito simplesmente a cura no sentido dele voltar a conseguir movimentar a mão, mas ela continuaria feia, teria que se exercitar até ficar igual a outra. Não. A coisa é boa quando ela é tanto bonita quanto funcional. A mão precisa ser assim. E Deus, quando cura, Ele faz uma mão perfeita. Ele não faz um trabalho pela metade. Da mesma maneira, o surdo mudo, quando é curado, ele não sai sem saber falar. Ele ganha o dom e a capacidade de falar, mas ele já sai falando como quem estivesse falando a vida inteira. Ele sai pronunciando coisas perfeitamente. Porque para Deus, fazer algo bom e bonito é dar funcionalidade total àquilo que Ele criou, conforme o seu propósito original enquanto Criador. Pode subir um slide? Por exemplo, Gênesis 1, eu fui pesquisar na Bíblia grega do Antigo Testamento, do século 3 a.C., chamada Septuaginta, e lá, para quando Deus fala que o que Ele fez é bom, se usa a palavra kalos também. Quer dizer, quando Deus considera algo bom, Ele está dizendo que aquilo é bonito e funcional, que corresponde à finalidade que Ele pretendeu e que faz sentido dentro do contexto geral da sua criação. Vale lembrar que a Bíblia grega era aquela que os evangelistas estavam usando quando escreveram o Novo Testamento, era a leitura que eles faziam. Então o termo kalos para bom, já em Gênesis 1, eu acredito que ele é bem pertinente. Isso significa que tudo o que Deus criou, a criação em si, não só o ser humano, é bom e bonito. E significa que Adão e Eva, quando estavam no Éden, antes da queda, eles estavam num mundo maravilhoso, totalmente ajustado às suas finalidades, ao projeto de Deus, e eles mesmos, enquanto seres humanos, plenamente ajustados dentro do ecossistema que Deus criou aí, enquanto seres humanos, para cultivar e guardar o jardim. Podemos seguir mais um pouco? Eu queria perguntar para vocês, só vou beber uma água. Dentro do texto de Marcos, quando é dito que eles ficaram espantados em último grau, dizendo, Ele faz tudo de maneira tão bonita, põe os surdos a ouvir e os mudos a falar. Eles ficaram espantados em último grau, em função do quê? As pessoas que apregoavam intensamente o que Jesus fazia, mesmo que Ele tivesse pedido para não fazer esse tipo de pronunciamento público por aí, essas pessoas ficavam espantadas em último grau com relação ao quê? Com relação às coisas que Jesus fazia, com relação à beleza do seu trabalho.
Eu acredito que essa é a reação natural do ser humano criado por Deus diante das obras do seu Criador. Eu acredito que esse texto ele traz um resumo bem bacana, bem sucinto, de como deveria ser a postura do ser humano diante das obras do seu Deus. Jesus fez coisas, ele faz tudo de maneira tão bonita. Deus, quando criou o mundo, ele criou tudo de modo tão bonito. E quando ele criou o ser humano, ele disse, eis que tudo é muito bom, é ultra veloz, é super bonito, está tudo perfeitamente ajustado. E quem via Cristo trabalhando, ou quem experimentava essa cura, certamente era totalmente e completamente tomado por um maravilhamento diante da beleza desse trabalho, da intensidade desse trabalho, que não poderia ficar sem, primeiramente, estar atônito, e, em segundo lugar, sem sair por aí falando para todo mundo. É impressionante perceber a intensidade desse texto no grego. Por quê? O admirando-se do texto que eu coloquei, eles admiravam-se sobremaneira, o admirando-se, ele pode significar atônitos, aturdidos, perplexos, maravilhados. E aqui ele diz espantados. Sobremaneira, que é o nome da pregação, hiper, perissos, significaria no grego de maneira superabundante, extremamente além das medidas, e guardem esse termo, hipertransbordante. Eles estariam hipertransbordantemente admirados, espantados em último grau. Eles estariam no limite do espanto humano possível diante de uma coisa magnífica, impressionante, absurdamente maravilhosa. Aqui nós temos não só o amor de Cristo transmitido por meio dos seus gestos, mas a grandiosidade do poder de Deus, que faz as coisas e quando faz perfeitas, como sendo o próprio Criador delas. Quando Deus pode realizar sua obra completa na vida daquele que o procura, Ele faz um negócio maravilhoso, se Ele pode trabalhar. Eles ficavam hipertransbordantemente maravilhados, admirando-se sobremaneira ou hipertransbordantemente maravilhados. Vamos seguir mais um pouco? Esse é um rosto que, para mim, transmite bem essa hipertransbordante admiração, ou o estar hipertransbordantemente maravilhado. É uma ilustração do próprio milagre que eu acabei de ler, de Jesus tomando as mãos, no caso ali ele está com as suas próprias, do sujeito, tocando seus ouvidos, depois tocando a sua língua, olhando para cima, falando aramaico, suspirando em demonstração do esforço espiritual que ele estava realizando naquele momento, e o curando de fato, para que ele fosse perfeitamente recuperado da sua deficiência. Eu acho esse olhar maravilhoso, mas ele está olhando para Jesus, que está na frente dele. Eu me colocaria nessa pintura para pensar o seguinte: qual foi a última vez, ou quando foi, e por que foi, em que eu me senti hipertransbordantemente maravilhado de alguma coisa que Deus teria feito na minha vida? Quando eu me fiz essa pergunta um tempo atrás, eu descobri que fazia tempo, que eu não me sentia hipertransbordantemente maravilhado diante das obras de Deus. E eu pensei o seguinte: será que é eu que não estou percebendo ou é Deus que não está fazendo? Eu acho que é as duas coisas, sabe? Às vezes Deus realmente não pode agir de modo completo porque a gente não permite. Porque por meio de nossos pecados, obstruções interiores ou até do nosso próprio contexto, a gente não dá muita vazão para isso. Mas por outro lado, Deus está sempre trabalhando. Deus está sempre fazendo. A própria criação ali fora, as árvores, a natureza, isso é um negócio maravilhoso. E nós podendo ter o sol nascendo e se pondo sobre nós todos os dias, o sustento chegando à mesa, eu acho que isso já é um milagre, porque nós não mereceríamos nada disso. Então,
Um dos motivos de eu não estar me maravilhando como eu deveria, talvez seja esse. Eu estou muito distraído com coisas que me impedem de perceber nos pequenos detalhes como Deus trabalha, e sempre me abençoa. Talvez seja por isso, seguindo em frente, que eu tenha um pouco de dificuldade de apregoar, de pregar, de transmitir as maravilhas de Deus. A gente se esforça, a gente tenta, no nosso contexto, na nossa vida cotidiana, evangelizar, transmitir o amor de Cristo para as pessoas, falar desse Deus que nós temos e que nós cremos. Mas muitas vezes isso acontece de uma maneira involuntária e outras tantas de uma maneira forçada. Eu sei que eu preciso, então eu vou fazer. Mas, na verdade, e com certeza seria muito mais fácil se isso fosse feito por meio ou por um impulso interior de quem está hipertransbordantemente maravilhado e não consegue se segurar. É claro que no texto Jesus pede para que eles não falem, mas ele pede por motivos que eu já esclareci. Nós hoje somos chamados a fazer justamente o contrário. Nós temos que falar o máximo possível desse Deus e quem nós cremos e vivemos. Eles, no texto, segundo os termos escolhidos, aí tanto mais pode ser traduzido por intensamente ou para além da medida, excessivamente, e proclamavam, no próprio verbo, fala do ato contínuo de proclamar sem parar. Eles, uma vez maravilhados sobremaneira, hipertransbordantemente maravilhados, eles não conseguiam deixar de falar, além de toda medida, excessivamente, o tempo todo, desse Jesus e do que Jesus estaria fazendo nas vidas deles. Será que eu faço isso e eu consigo ser dessa maneira? Eu estava pensando nisso, porque para a gente pensar em evangelismo, muitas vezes é algo muito pontual. Agora eu sairei para evangelizar, daí eu me preparo, vou com as coisas. Como algo calculado, mecânico, não é algo constante, não é algo que vem de dentro muitas vezes. Aquele impulso interior que nos lança, por meio de um hipertransbordante amor, a falar do que Cristo é e do que Cristo fez para qualquer pessoa que apareça a qualquer momento, o tempo inteiro. Eu, lendo esse texto, fiquei bastante tocado e bastante constrangido. É claro que Jesus não realizou um milagre desses na minha vida, nesse sentido. Só que se eu for olhar para aquilo que Deus já fez para mim, considerando desde o momento do meu nascimento, que a princípio eu teria morrido, né, e a mãe também, e eu começar a analisar os fatos que se sucederam na minha biografia posteriormente, e a própria salvação que Deus tem me entregado diariamente pelo seu Filho que morreu na cruz por mim, me permitindo continuar existindo, mesmo que eu seja uma ofensa a Ele muitas vezes por conta do meu comportamento e dos meus pecados, porque todos pecamos e carecemos da graça de Deus. Se eu parar para perceber as coisas dessa maneira, eu acredito que, de alguma forma, esse constrangedor amor de Deus pode vir a suscitar de novo em mim esse maravilhamento. As coisas estão aí, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está agindo, e Deus já agiu na vida de cada um de vocês de diversas maneiras, e muitas vezes sem a gente nem perceber. Ele estava lá. Eu penso que se passo a identificar em minha vida um desinteresse, ou uma incapacidade, ou uma falta de incentivo para transmitir esse amor que eu recebi, é porque, de alguma maneira, eu não estou conseguindo perceber, ou eu estou me esquecendo do que Deus já fez na minha vida e do que Deus tem feito cotidianamente em mim e para mim. O que esse texto fala é muito simples. As pessoas curadas por Cristo Jesus, tendo presenciado essa reconstrução perfeita da sua vida a partir de suas deficiências, especialmente físicas, elas se maravilhavam de uma maneira hipertransbordante, algo além do normal, algo que não se poderia experimentar na vida cotidiana natural, sem Cristo Jesus agindo.
e elas simplesmente não se seguravam para falar desse amor para os outros e para transmitir esse Cristo que as transformou de modo tão pleno. Quem transmite Cristo nesse sentido, quem transmite a fonte da cura e daquele mover que trouxe beleza para a sua vida, de alguma forma também está semeando beleza àqueles que o escutam. Por isso, transmitir Cristo dessa maneira não é só em palavras, também pode ser em ação. Aí eu volto para o que eu falei anteriormente. Quando eu me preocupo com a beleza daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez, das pessoas que Ele ama, a partir também da minha experiência com esse Deus maravilhoso que agiu na minha vida, eu vou me preocupar na relação com o outro, nos ambientes em que eu habito e resido, em que eu frequento, nos lugares por onde eu passo, eu vou me preocupar sempre em estar, de alguma maneira, preservando ou acrescentando beleza e funcionalidade para aquilo. Eu penso que estar excessivamente, intensamente, para além de toda medida, proclamando sem parar o amor de Cristo por nós, é algo que pode ser feito também por ações. Uma ação que corresponda à transformação que Deus realizou no meu coração. Porque se Deus me transformou de alguma maneira, se eu já fui transformado, se Ele já me reabilitou para mais perto daquilo que Ele planejou inicialmente para mim, a minha atitude, o meu comportamento, de alguma maneira, deve corresponder a essa reabilitação. Isso vai aparecer nos meus atos, e se eu considero que o que Deus fez para mim foi algo maravilhoso, de alguma maneira eu vou querer que os outros experimentem também essa maravilha. Nesse sentido, a vida cristã, quando regida por esse maravilhamento, ela é uma vida que acrescenta naqueles que estão ao nosso redor, de um modo ou de outro, diante de uma transgressão, uma possível correção, diante de algo bom, um reforço. E no modo geral, aquele cuidado, aquele carinho, aquela maneira de fazer o outro se sentir bem, para que o ambiente, para que o contexto, para que tudo funcione melhor e para que tudo seja mais bonito e mais agradável. Uma cidade feia é uma cidade de pessoas que não se maravilham mais com nada que há ali. Uma família feia é uma família onde não há mais maravilhamento. Uma igreja feia também pode ser uma igreja em que as pessoas perderam a capacidade de se maravilhar com a grandeza do que Deus fez. Uma vida feia também é uma vida que talvez tenha perdido essa alegria, essa paixão, esse maravilhamento pelas coisas de Deus. A vantagem, ou a facilidade que eu posso vir a trazer para vocês hoje com essa pregação, é que existe uma maneira de restaurar esse maravilhamento. Existe uma maneira de recuperar essa intensa paixão pela ação de Deus em nossas vidas e onde a gente vive. Existe um modo de se apaixonar de novo pela criação de Deus e começar a encontrar Deus em cada detalhe agindo sempre com base no seu infinito amor e também nas nossas vidas por meio da disciplina em muitos casos, o que não deixa de ser uma demonstração de amor, porque é ali que a gente é aperfeiçoado muitas vezes. Podemos seguir? O resumo do que eu falei até agora, antes de eu seguir mais em direção à conclusão, é que atento ao belo e bom agir de Deus, eu experimento hipertransbordante maravilhamento, e uma vez maravilhado, eu sinto o impulso de proclamá-lo excessivamente. Se eu vejo um negócio incrível no céu, que me deixa atônito, o que eu vou fazer? Chamar alguém, vem correndo olhar para esse negócio antes que tu perca o que está acontecendo. Se eu estou morrendo de fome em algum local onde não há alimento e eu descubro uma fonte de comida, se eu tiver um coração bom, eu vou me alimentar, mas eu também vou chamar alguém que eu amo para estar lá comigo se alimentando. Quando algo é realmente especial e tocante, a nossa reação,
enquanto seres humanos, é muitas vezes essa reação de partilhar, de compartilhar, de disseminar, de querer que outros saibam o que eu experimentei e que outros compartilhem daquilo que se passou comigo. Agora eu fico pensando, muitas vezes a gente se empolga com coisas pequenas e quer que todo mundo veja as pequenas coisas e não tem essa intensidade, esse desejo profundo de partilhar o que Deus tem feito e fez por nós. Aí fica parecendo que o agir de Deus ele é tão banal que já não se torna mais algo que nos estimula a propagar, a pregoar, a falar sobre o que Ele faz e o que Ele é. E então há uma disparidade muito grande, em grande parte da nossa vida, entre um anseio profundo por defender e divulgar coisas que não são relevantes e talvez um desinteresse bastante grande de viver e divulgar, tanto em palavra quanto em ação, as grandezas do nosso Deus. Porque esse ano, por exemplo, ano passado, brigou muito por política. Eu, pelo menos. Às vezes até com bastante paixão. Muitas vezes tem o futebol, ou tem um estilo musical, ou tem um programa de TV, ou tem até uma ideologia qualquer, que a gente quer que os outros conheçam e que a gente defende com todo vigor e energia. Às vezes é uma visão de ministério, às vezes é uma coisa, um entendimento específico da palavra, às vezes é uma forma de fazer. A gente defende aquilo apaixonadamente, só que a gente está sempre lidando com coisas finitas, com meios, com recursos e nunca com a essência, com o que de fato é importante. Então, às vezes a gente se mata com coisas que são detalhe e já não consegue mais se maravilhar com o que de fato é grande e bonito, com as maravilhas do nosso Criador, do nosso Senhor. O que eu quero trazer para vocês hoje, a partir de tudo que eu disse até agora, é mais ou menos um incentivo, aí, um passo a passo, pode ser questionável, mas que talvez de alguma forma vai ser relevante para a vida de quem está acompanhando o raciocínio. A pergunta que eu faço é, eu tenho me maravilhado com que frequência diante daquilo que Deus tem feito e fez e que eu sei que fará em minha vida? Eu tenho me maravilhado com que frequência? Quando foi a última vez? Se é que houve? Por que eu não me maravilho mais? E como eu posso voltar a encontrar esse maravilhamento na minha vida com Deus? Talvez algumas pessoas, de alguma forma, experimentem mais esse maravilhamento. Talvez não seja tão interessante o passo a passo, mas eu entendo que para mim fez muito sentido, porque eu preciso sentir mais, experimentar mais, viver mais de Deus. Eu sei que eu preciso. E eu acredito que outros também precisam. Por isso, uma vez que eu fui maravilhado, tocado, que eu fui espantado, que eu fiquei atônito com essa leitura, eu pensei, eu preciso compartilhar esse maravilhamento com os meus irmãos da igreja, porque se me tocou de maneira tão profunda, eu acredito que vai fazer bem para todos os que ouvirem, com o coração aberto e disposto. Vamos seguir. Primeiramente, se não há maravilhamento, se não há esse encantamento, se não há essa paixão pelas coisas de Deus, o que está acontecendo? Olhando pelo texto, eu peguei ilustrações do próprio texto. Talvez eu não estou conseguindo me maravilhar com as coisas de Deus e que Deus tem feito em minha vida, porque eu não quis sair da multidão. Porque eu preferi ficar no meio da balbúrdia, no meio do barulho, no meio da confusão de palavras, de ideias, de expressões, de interesses. Eu preferi, talvez, me manter na minha rotina, cheia de distrações, de coisas se atravessando, de compromissos, ou de complicações, de complexidades,
eu fui um surdo mudo que não quis sair da multidão e ficar a sós com Deus. Eu não tive esse tempo com Ele. E as distrações vão tomando conta. Eu estou dizendo eu, né? Porque eu estou me colocando visualmente no lugar do surdo mudo e visualmente no meio das multidões. É como aqueles espinheiros que na parábola do semeador vão sufocando a semente, a planta que cresce. Então, talvez eu não tenha me maravilhado tanto quanto deveria com as coisas que Deus fez e faz em minha vida, porque eu estou muito distraído para perceber aquilo que Ele está fazendo. Às vezes a gente briga para arquitetar as coisas para que Deus possa agir mais, mas na verdade Ele está agindo um monte, a gente só não consegue enxergar porque a gente está brigando, né? Talvez porque eu pretenda ser visto pela multidão enquanto Deus trabalha. Não quis sair da multidão para Jesus me curar ali no meio, para que de alguma forma as pessoas vejam, ou eu seja colocado em destaque. Peguei uma ilustração do próprio texto para facilitar, ou seja, há algo entre eu e Deus nesse momento. Talvez a minha vaidade, talvez a minha sede de destaque, talvez o meu orgulho, talvez eu achar que eu não preciso, ou eu achar que eu sou importante, porque eu entendo uma coisa, que Deus só é reconhecido em sua real grandeza na vida de quem é humilde, porque quem é humilde consegue perceber o quão pequeno é, o quão desimportante é diante de um Deus tão maravilhoso. Se eu me considero quase divino, aquilo que Deus faz, eu posso começar a pensar que não é nada além da obrigação dele, porque eu sou muito bom e Ele está correspondendo à minha grandeza ao me abençoar. Me parece que isso é totalmente herético, heterodoxo. Isso é totalmente pecaminoso de pensar, talvez até diabólico, porque foi assim que o diabo foi expulso do céu. Então eu posso não estar experimentando esse maravilhamento diante das coisas de Deus, porque eu não estou permitindo ficar face a face com Cristo para que Ele haja e trabalhe em minha vida de modo completo. Eu estou colocando algo entre eu e Ele. Ou uma coisa até pior, talvez, que seria simplesmente não ir até Jesus. Porque o surdo-mudo ele foi levado até Cristo. Ele poderia ter argumentado no seu coração que ele não era capaz de chegar lá sozinho, porque Jesus estava no meio de uma multidão e ele talvez estaria desorientado por não conseguir ouvir, não conseguir se comunicar, para pedir informações, para se localizar, que ele poderia pensar, eu não vou conseguir, então eu nem vou tentar. O que nós sabemos é que o surdo-mudo, de alguma maneira, foi até Jesus, pediu ajuda para algumas pessoas o encaminharem até Cristo, ele pediu um apoio e ele foi. Ou seja, ele não deu desculpas. Muitas vezes em nossa vida, a gente impede esse agir perfeito de Deus, essa obra dele em nós, porque nós queremos nos apegar a atitudes e comportamentos, e além de tudo a gente argumenta e justifica o porquê nós temos agido dessa forma. Sempre há uma desculpa para não ir diretamente até Jesus e olhá-lo nos olhos e receber dele esse amor, esse cuidado, essa cura, essa restauração perfeita. Então me parece que só não se maravilha de fato com as coisas que Deus criou quem não quer. E infelizmente, a maioria de nós, em grande parte do tempo, simplesmente não quer. Nós temos muitos argumentos, muitas distrações, muitas coisas que ficam entre nós e Cristo Jesus e que nos impedem de ter esse contato face a face com Ele, de vê-lo trabalhando em nós, de nos engajarmos nesse trabalho e a partir disso termos a nossa vida restaurada de alguma maneira e podermos então experimentar esse maravilhoso trabalho e nos maravilhar de modo hipertransbordante. Se não há um experimentar de Deus, um perceber do que Deus está fazendo, se eu estou distraído e não noto Ele trabalhando, se eu estou argumentando a ponto de não permitir que Ele trabalhe, se eu não estiver disponível e acessível, eu simplesmente não vou notar ou não vou perceber quando Ele age. E quanto menos eu vejo Deus agindo, menos maravilhado eu fico, mais morno eu vou me encontrar e cada vez menos disposto
a experimentá-lo e a me maravilhar com ele, porque aquilo vai se tornando só uma abstração mental. Eu sei o que Deus faz e mas eu nunca sinto, eu nunca experimento, eu nunca vivo. E essa transformação começa necessariamente por uma disposição individual de cada um, de se aproximar um pouco mais dos propósitos de Deus para a sua vida, para se tornar aquilo que Deus planejou inicialmente quando nos criou. E tal como Adão e Eva, antes da queda, de alguma maneira poder experimentar esse deslumbrante trabalho de Deus nas nossas vidas e na sua criação. A gente para de perceber as coisas grandes que Deus faz, muitas vezes porque a gente se perde ao redor de muitas coisas pequenas. E já não é mais capaz de enxergar, ou já não tem mais tempo ou disposição mental para perceber o que é realmente importante. Sem maravilhamento, pouco se tem para proclamar e pouco se tem para falar. Talvez a gente vai evangelizar, então, por uma obrigação moral. Eu acredito que também é importante. Se eu não estou com vontade, mas eu sei que preciso, eu posso fazer. Mas eu acredito que é muito melhor quando eu faço isso com o coração totalmente disposto, por meio de uma hipertransbordante vontade de proclamar essa palavra, de proclamar esse amor. Quanto menos eu me maravilhar, menos vontade eu vou ter de viver essa vida que Deus me exige, né? Essa vida que Deus gostaria que eu vivesse. E eu vou proclamar cada vez menos em palavra e em ação essa grandeza que é viver e experimentar esse Deus maravilhoso em quem nós acreditamos. E uma coisa interessante desse aspecto é que quanto menos eu me maravilho e quanto menos eu tenho esse interesse de disseminar esse maravilhamento, de espalhar essa beleza do que Deus fez em minha vida, de semear beleza na vida dos outros, aos poucos o que vai reinando tanto em mim quanto no ambiente onde eu estou é a feiura, porque beleza chama beleza. Quando eu estou apaixonado por algo maravilhoso, eu vou ter sede de coisas bonitas. Quanto mais eu experimento algo bom, mais eu vou querer daquele algo. Quanto mais eu me acostumo com a grandeza de Deus, quanto mais ele se torna algo presente em minha vida, eu vejo o quanto isso é bom e bonito, mais eu vou querer experimentá-lo e viver perto dele. Se eu me afasto disso, o que acontece? A minha vida vai ficando feia e os lugares onde eu estou, por conta da minha falta de vontade de disseminar essa beleza que eu não vivo, vai ficando feio também. Ou vão se enfeiando. E passa a reinar o quê? A feiura. O que é a feiura? É a desarmonia, é a falta de ajustamento às finalidades, é a esterilidade, é não ser mais capaz de produzir o fruto, é ser um peixe podre, é não ter mais serventia. E muitas vezes a vida familiar se torna assim, o seio familiar se torna algo até venenoso, tóxico. Às vezes a minha vida pessoal se torna pesada, o meu coração é feito de chumbo, é tudo um peso. Às vezes a minha vida congregacional na comunidade e o próprio ambiente se torna algo pesado e maçante e estéril. E assim, a minha vida e também os lugares onde eu frequento, por conta da minha falta, talvez, de vontade de transmitir beleza e de fazer com que as coisas sejam bonitas, vão se tornando estéreis e se afastando do propósito de Deus, quando Ele os planejou desde antes da fundação do mundo. Então, as consequências da falta de maravilhamento são essas. Agora, vamos pensar uma coisa um pouco mais positiva. Se eu sei que eu poderia ter uma vida com Deus mais agradável, se eu sei que ao invés de fazer tudo por obrigação, eu poderia estar experimentando Deus de modo mais intenso e vivendo uma vida de proclamação do Evangelho muito mais espontânea por conta de um impulso interior, de uma coisa que transborda de maneira hiper daqui de dentro, por quê? Eu evitaria alcançar essa possibilidade de vida cristã. É muito melhor ser aquilo que eu digo que eu sou de modo mais natural, verdadeiro, do que ser por conta de uma obrigação, de uma correspondência simples com alguma lei, com alguma norma. É muito melhor ser cristão com alegria do que com tristeza. É muito melhor ser cristão
com leveza do que com peso. É muito melhor ser cristão com um sorriso no rosto do que com a cara amarrada. É muito melhor ser cristão numa igreja feliz do que numa igreja triste. E se eu sei que é melhor ser assim, e eu percebo que eu não estou conseguindo ser, talvez seja a hora também de perceber estratégias, de pensar maneiras de como recuperar esse maravilhamento. Porque todos aqui da minha geração que se converteram que nasceram dentro da igreja, se converteram desde a infância, talvez tenham experimentado aquele maravilhamento que a criança tem quando começa a conhecer o Evangelho, as histórias bíblicas, quando começa a saber de Cristo, aquela coisa magnífica, aquela coisa maravilhosa, Jesus andando sobre a água, que negócio impressionante, e tu fica com sede, tu quer saber mais, aí tu quer que Jesus entre no teu coração e tu não sabe se ele vai conseguir passar pela boca, mas tu quer, desde criança, assim, com uma paixão imensa, se eu der espaço para Jesus dentro do teu coração. Se quando criança eu sentia isso, e sei como é, por que enquanto adulto eu tenho que me acostumar com uma perspectiva mais pessimista, mais pesada, mais enfadonha do Evangelho? Eu não estou dizendo que ser cristão é fácil, isso não seria verdade. Mas o fato de ser difícil não significa que não seja agradável, que não seja bonito, que não seja bom, que não possa fazer com que do meu coração emerja, de modo hipertransbordante, um maravilhamento pelas coisas grandes que Deus fez e fará. Se eu quero experimentar isso na minha vida e, de alguma maneira, todo empolgado, semear esse maravilhamento no ambiente onde eu me encontro, na igreja, na minha família, na minha faculdade, em qualquer outro lugar, eu devo prestar atenção exatamente no contrário do que eu falei antes. Eu vou a Jesus sem desculpas. Se eu preciso ser acompanhado por guias, se eu preciso receber apoio de alguém, como o surdo-mudo, não importa. O que importa é dar um jeito de chegar até Jesus. Vai, não tem argumento. Ele pediu para ir e vai. Se ele pediu é porque tem como. Tenta. Quando eu estou com ele, eu esqueço a multidão, procuro um lugar privado, nem que seja dentro do meu coração, esqueço que eu estou sendo observado e me concentro no que está acontecendo, me entrego totalmente àquele momento em que eu estou vivendo com ele, olho nos olhos de Cristo e o acompanho enquanto ele trabalha na minha vida e me envolvo ativamente do seu agir. Porque o que Jesus fez nesse texto que eu li, que a gente leu, e a maneira habitual de Jesus trabalhar na nossa vida é sempre que possível nos fazer participantes do nosso processo de cura e de transformação. Ele envolveu o surdo-mudo no processo, ele pegou as mãos dele, colocou seus dedos nos seus ouvidos, ele fez com que ele acompanhasse os gestos, sabendo do que estava acontecendo, ele o fez se envolver. Quando eu estou com Cristo Jesus, de repente lá no meu quarto, fechada a porta, só eu e ele, me concentrando, fazendo parte daquele momento ativamente, concretamente, ali, presente. E quando eu vejo que essa entrega a esse Deus tão grande começa a trazer frutos bonitos, belos, bons, e quando eu vejo que Deus de fato está agindo e está se preocupando comigo, e está transformando a minha vida, aí sim, eu vou começar a perceber no meu coração algo novo acontecendo. Meu coração vai ficando bonito, como a terra fértil. Ele vai ficando bom, ele vai recebendo aquilo e ele vai sendo trabalhado, moldado, de maneira que ele passa a ser mais suscetível a se maravilhar com o que está acontecendo. E eu passo a estar um pouco mais aberto ao agir de Deus, e o maravilhamento vai se tornando algo constante na minha vida. Só que para isso acontecer, tem que abrir mão dos argumentos, de dizer que eu sou assim ou assado, de dizer que eu
alguém fez isso comigo, então por isso eu estou desse jeito, de dizer isso, de dizer aquilo outro. Tem que abrir mão dos argumentos, da autovitimização. Talvez o surdo-mudo poderia argumentar: eu sou um pobre coitado, ninguém está me ajudando, ou eu não fui curado porque ninguém me levou até Jesus. Abrir mão dos argumentos, porque Deus não gosta de pessoas covardes. Abrir mão das distrações, ter coragem suficiente para largar coisas que só estão dando peso na minha vida e que estão obstruindo a minha comunicação direta com Deus. Se eu conseguir passar pela porta estreita, sem aquela carga toda, sem a multidão me esmagando, e daqui a pouco eu estou no lugar estreito, só eu e Cristo, eu acredito que eu vou conseguir me maravilhar de alguma maneira bastante especial. Porque aí, em secreto, Ele vai trabalhar na minha vida. Por isso, a vida cristã, para ser bonita, ela tem duas dimensões. Aquela lá em casa, no meu quarto, na minha vida íntima, e aquela que acontece na igreja ou também fora, né? Eu preciso ter um aprofundamento interior para conseguir, no ambiente exterior, ser agradável, ser salutar, ser harmonioso com o ambiente no qual eu estou, ser positivo e transmitir para as pessoas e coisas que me cercam um pouco desse amor transformador de Deus que as faz se aproximar do seu propósito original. Porque isso é fazer algo bom e bonito, isso é imitar a Cristo. Então, na medida que eu conheço e experimento o agir de Deus no meu coração, quando eu percebo Ele trabalhando, quando eu vejo um negócio maravilhoso acontecendo, porque eu parei para prestar atenção, eu vou então me colocar à disposição de estar hipertransbordantemente maravilhado com as coisas que Deus tem feito. E se eu fico hipertransbordantemente maravilhado pelo trabalho que Deus tem realizado em minha vida ou ao meu redor, muito mais facilmente eu irei proclamar excessivamente esse Cristo, esse Deus maravilhoso que fez tão bem para mim. É um segredo muito importante que esse texto nos traz. A cura para o surdo-mudo aconteceu em privado, e o que ele experimentou sozinho com Cristo, ele transmitiu aos outros de uma maneira exemplar, mesmo que Jesus tenha pedido naquele momento que ele não o fizesse. Mas ele fez muito mais, muitas vezes, do que nós fazemos, sendo que Deus tem agido nas nossas vidas provavelmente há muito mais tempo do que ele teria agido na vida desse sujeito e feito muito mais coisas em número e talvez até em qualidade do que com esta pessoa. É que quem está buscando se impressiona com qualquer coisinha. Quem está de fato procurando se impressiona fácil, porque está com sede. Quem está com sede, qualquer copinho da água já é maravilhoso. O surdo-mudo, ele queria muito ouvir e falar. Então qualquer sonzinho que passasse a entrar no seu ouvido já seria algo incrível, porque ele estava com sede de ouvir, ele estava com sede de falar. E Jesus fez mais do que o necessário, ele o tornou um perfeito falante, e um perfeito ouvinte talvez, mas acho que nem tanto, porque ele não prestou atenção exatamente no que Jesus tinha pedido para ele não fazer. Então, em resumo, é isso que eu queria trazer para a igreja hoje. Eu não queria soar como uma aula, mas assim, eu estou um pouco destreinado, né, com o púlpito, tive que me relocalizar falando, mas acredito que o que eu trouxe, uma vez que me impactou, pode ter sido impactante para os ouvintes, né, para a igreja. E o meu apelo aqui hoje é que, assim como eu fiz lá em casa, quando eu estava lendo esse texto e fiquei impressionado, é que cada um possa pensar o quão pouco tem se maravilhado, ou se tem se maravilhado, o quanto tem proclamado a palavra, o que Deus tem feito, ou de que maneira a sua presença
nos locais que frequenta, tem sido produtiva, construtiva, tem sido bonita, tem semeado beleza, ajustado as coisas e as pessoas aos propósitos de Deus? Pensar se aqui dentro tem alguma coisa, uma deficiência espiritual, uma deficiência talvez física na parte externa, alguma coisa que não está legal. E talvez, a partir disso, como surdo-mudo, procurar, de alguma forma, se colocar a sós com Cristo, se colocar à disposição e se entregar para Ele, para que Ele trabalhe e faça a obra completa na sua vida. Eu vou deixar o pastor Armando, se ele quiser dar uma palavra final com relação a isso, como de costume, ou cantar uma música. Eu estava pensando em algo que a gente pudesse cantar. Eu lembrei de um cântico que eu compus anos atrás, mas foi num momento de maravilhamento. Eu não posso mais viver sem ti, Jesus. Fica de pé. Tem momentos que o Espírito Santo nos toma e que a gente consegue sair dessa prisão da nossa realidade e ter um vislumbre mais elevado das coisas, ter um encontro mais profundo com Deus. Foi num momento assim que eu